aluno do 5º ano, professores. Eu sou Maria Didi, tá? Professora de História. E hoje a gente está aqui novamente para mais uma aula, dando continuidade ao nosso tema de cidadania, só que hoje a gente vai estar vendo o histórico da Constituição e qual o papel, né, da cidadania dentro dessas constituições que foram feitas aqui no Brasil. A habilidade que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, lá do currículo de referência de Minas Gerais, é a habilidade 4. E aí, então, o que a gente vai estar vendo? Cidadania e Constituição. A gente vai tentar hoje aqui, né, eu vou tentar com vocês, estar mostrando o histórico de todas as constituições brasileiras ao longo, né, da nossa história, tá? Por quê? Porque é através desse conhecimento, né, gente, desse meio, que a gente pode estar conhecendo as transformações pela qual passou o conceito de cidadania ao longo, né, da nossa história, desde 1824, tá? Né, que foi a data da primeira Constituição, até os nossos dias atuais. Aqui então tem uma imagem da primeira Constituição brasileira, que foi de 1824. Bom, essa Constituição de 1824, ela foi outorgada. O que significa isso, né? Outorgada é a mesma coisa que imposta, tá? Ela não passou, né, por uma assembleia, por um grupo de pessoas que representassem o povo. Então, essa Constituição outorgada, ela foi outorgada pelo Dom Pedro I, tá? Ela conciliava os interesses da elite com o autoritarismo do imperador Dom Pedro I. O que seria essa elite? As pessoas endinheiradas, né? Os grandes latifundiários aqui, né, do Brasil, tá? O que tinha de cidadania dentro dessa Constituição de 1824? A monarquia, então, ela foi considerada unitária e hereditária. Unitária por quê? Porque tinha um rei, que era a autoridade máxima, e esse poder, ele passaria hereditariamente de pai para filho, ou se o pai, nessa pessoa não tivesse filhos, de alguém muito próximo dele, tá? Dentro dessa Constituição aqui, ela foi feita 4 poderes, tá? O poder legislativo, executivo e judiciário, que a gente conhece bem porque esses 3 poderes permaneceram nas nossas outras constituições. Mas o Dom Pedro aqui, ele colocou um outro poder, que é o poder moderador, né? E esse poder, então, ele estava acima dos outros 3 poderes. Isso significava o quê? Que a palavra final era do imperador, certo? Independente do que os outros poderes, né, resolvessem ali, a palavra final era do imperador. Continuando aqui com essa cidadania na Constituição de 24, né, ela dava garantia do direito à propriedade das terras, de pessoas escravizadas e de demais bens adquiridos pelas elites durante esse período colonial. Então, quer dizer, aqui o privilégio era só da elite rica e, claro, que da família do imperador. Estabeleceu-se também dentro dessa Constituição o catolicismo como religião oficial do Império. Mas aí, então, essa religião, ela era, né, igreja e religião, era ligada. Então, normalmente, ela precisava do imperador para dar a palavra final em cima de todas as decisões da igreja. O voto aqui era indireto e censitário. Indireto significa o quê? Né? Que não são as pessoas que vão votar democraticamente, mas um grupo de pessoas vota, por exemplo, no presidente, não é isso? E esse presidente, então, ele é como se ele não me representasse, porque eu, enquanto população, eu não fiz parte dessa escolha. E censitário significa o quê? Que eu deveria ter uma renda anual para eu poder estar participando. E claro que era uma renda bastante elevada, tá, gente? Que não era qualquer pessoa que poderia estar participando desses pleitos eleitorais. Aqui tem uma imagem muito bacana, né, que uma repórter pergunta para o Dom Pedro, né, a Constituição é para todos, majestade, né? Aí ele fala, quase todos,
mas eu estou acima dela, que seria o quê? O poder moderador. A participação política dos cidadãos, então, dentro, né, de tudo que eu comentei com você aqui agora, ela era o quê? Quase que inexistente, tá? Por quê, gente? Os indígenas não foram considerados cidadãos, nem brasileiros, ficando fora dos planos políticos e sociais do país. Vocês imaginam que loucura, né? A gente tinha milhões de indígenas aqui no Brasil e eles não eram considerados cidadãos. Então, quer dizer, a população quase que no todo ficou de fora, e até porque o voto censitário também, a maioria da população era pobre, ela não fazia parte aqui, né, sendo contada como, né, considerado cidadão nessa Constituição de 24. Bom, a gente vai então para a nossa próxima Constituição, que foi a de 1891. Essa Constituição, ela já foi formulada por uma Assembleia Nacional Constituinte e promulgada, quer dizer, ela já não foi imposta, né, porque ela foi feita por um grupo de pessoas, que no caso aqui a Assembleia Constituinte, e ela foi promulgada em 24 de fevereiro. Com a proclamação da República em 1889, e a promulgação da Constituição, né, em 91, foi criado então um sistema de eleições diretas para eleger o presidente, né, o presidente e o vice-presidente da República. O voto era permitido para homens maiores de 21 anos, exceto analfabetos e mendigos. Quer dizer, de novo, né, melhorou um pouquinho aqui a questão da cidadania, mas de novo a grande, né, parcela da população brasileira foi deixada de fora e não considerada cidadão para estar podendo votar. E nesse momento aqui, o voto não era secreto, tá? Não é como a gente vota hoje. A pessoa ia lá, né, e tinha uma cédula e poderia estar ficando pessoas próximas ali e eu contar em quem eu estava votando. Foi formulada, né? Aí já a Constituição de 1904 foi formulada por uma nova Assembleia Constituinte e também foi promulgada, não é isso, pelo presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, vocês vão estar, né, vendo esse conteúdo aí pra frente, é um presidente que vai assumir, né, depois de 1930, na década de 30, e ele então faz essa Constituição, né, aqui em 34. Dentro da cidadania nessa Constituição, né, ela foi bastante ampliada nesse momento aqui. Teve várias coisas muito bacanas dentro dessa Constituição de 34, tá? O voto passou a ser obrigatório e secreto a partir de 18 anos, ok? Aqui eu trouxe uma imagem, né, vocês estão vendo aí que cada Constituição tem uma cor diferente, mas que é, né, muito bacana, todas elas, tá? Aí dentro aqui dessa Constituição ainda, dessa cidadania de 34, gente, o voto feminino foi legitimado, porque até então vocês viram que em momento nenhum eu coloquei que mulher poderia votar, né? A partir de 1934, então, esse voto é legitimado. Eu trouxe aqui uma imagem da Celina Guimarães, que foi, né, a primeira mulher a tirar o seu título de eleitor, tá? E conseguir votar, né, votar aqui no Brasil, tá? Essa mulher, né, essa Celina, ela é lá de Mossoró, tá certo? E ela conseguiu fazer isso, né, em 1928, que ela conseguiu tirar o título de eleitor, mas votar mesmo, ela só conseguiu votar, né, quando foi permitido nessa Constituição. Os analfabetos e mendigos aqui continuam excluídos aqui do exercício democrático, e aqui em 34 criou-se as leis trabalhistas, que muitas dessas leis ainda permanecem nos nossos dias atuais, né? A gente está tendo agora uma reforma trabalhista que, claro, muito do que estava ali, né, já não vai existir mais. Mas essas leis trabalhistas que Getúlio Vargas colocou na época, elas, né, perduraram aí por muito e muito tempo, tá? Só que aí o Getúlio Vargas, em 37, ele coloca como se fosse uma ditadura. Ele fecha então o Congresso, revoga a Constituição de 34
e outorga, quer dizer, impõe uma nova Constituição. Por essa Constituição, gente, ele cancela todas as nossas conquistas de cidadania, tá? Ele cancela as eleições diretas, adota a eleição indireta para presidente da República. Os vários direitos dos cidadãos aqui foram anulados. Eu citei, né, alguns aqui, que foi a liberdade partidária, você não podia estar mais fazendo partidos políticos no Brasil, e a liberdade de imprensa, tá, que também foi cortada nessa época aqui. E foram instituídos, né, a prisão e o exílio para os opositores do governo. E pela primeira vez a gente teve uma questão aqui também, que foi colocada a pena de morte aqui no Brasil. Bom, aí nós vamos pular aqui para a Constituição de 46, né, de 1946, que ela novamente foi elaborada por uma nova Assembleia Constituinte, que foi formada pelos membros do Congresso. Aí a gente já tinha representantes nisso. A cidadania dentro dela. Estabeleceu-se novamente, né, as eleições diretas para presidente da República. Tá? Os principais feitos dessa Constituição foram, gente, estabelecimento dos direitos individuais do cidadão, o fim da censura e a pena de morte. Né? Ainda bem que as coisas duraram, né, pouco, de uma Constituição, né, para outra. Aí a gente vem aqui para a Constituição, gente, de 1967. Lembrando que em 64, né, os militares tomaram o governo aqui, né, no Brasil, tá? Eles tomaram o poder, né, aqui no Brasil, e somente 3 anos depois é que eles vieram, né, a fazer, né, a propor uma nova Constituição aqui, e essa Constituição foi aprovada pelo Congresso. Qual que foi a cidadania, né, dentro dessa Constituição de 1967, lembrando que a gente estava no regime, né, de autoritarismo, no regime militar, tá? O voto para presidente voltou a ser indireto, né, poucas pessoas esse presidente da República. Os nossos direitos civis e políticos foram todos suspensos. Os meios de comunicação foram censurados e as reuniões políticas foram proibidas. Então vocês veem que aqui, de fato, né, essa Constituição de 67, ela tira quase que todas as conquistas, né, que a gente tinha conquistado aí nas nossas constituições anteriores. Aqui também uma gravura, uma imagem, né, da Constituição de 67. Bom, aí a gente chega na nossa Constituição, que está em vigor, a gente fala que é uma Constituição cidadã, que é a nossa Constituição de 1988. Né? Aí então o governo militar, certo? Ele chega ao fim, né, aqui no Brasil em 84, aí eles vão então começar a trabalhar numa nova Constituição, para que seja uma Constituição democrática, que atenda a todos, tá? Aí com o fim do governo, então, essa Constituição, ela foi elaborada por uma Assembleia Constituinte, né? Bom, o que então que está dentro dessa nossa Constituição de 1988? Ela trouxe, né, uma série de mudanças, tá? Como o direito de voto a todos os cidadãos maiores de 16 anos e menores que 70, porque aí quem quiser votar acima de 70 tem todo o direito de votar, tá? Mas só que ele não tem o quê? A obrigatoriedade de estar fazendo isso, tá? E os de 16 a 18, mesma coisa. Eu tenho direito de votar, mas eu não tenho aquela obrigatoriedade de estar indo lá votar. Promulgou medidas como o fim da censura, né? A criação de leis de proteção ambiental e trabalhista, tá? Tudo isso, né, dentro dessa Constituição que foi dada à nossa Constituição, né, cidadã. Bom, entre os objetivos, né, estão o de promover o bem de todos sem preconceito de origem, de raça, de cor, de sexo, tá?
e quaisquer outras formas, né, de discriminação que possam, né, existir, tá? Essa Constituição, então, mais uma vez eu repito, né, porque eu acho que a gente tem que falar toda hora disso mesmo, ela foi considerada, então, a Constituição cidadã. Por quê? Porque ela promoveu reformas que ampliaram os nossos direitos, né, políticos e civis. Entre os principais direitos garantidos nessa Constituição estão a liberdade de pensamento e expressão, o acesso à saúde pública de qualidade por meio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, direito de defesa do consumidor, o acesso à cultura e a proteção dos bens culturais do país. A gente sabe que tem coisas aqui que às vezes a gente não tem um acesso muito direto, né, gente? Porque a gente sabe que tem umas defasagens aí na Constituição por causa de questão de políticas públicas, mas que está garantido lá na Constituição, está. Uma outra conquista seria a conquista de direitos trabalhistas, como a licença maternidade de 120 dias, o seguro-desemprego e a redução de jornada de trabalho para 44 horas semanais, tá? Isso daqui, que eu entendo, ainda continua, né, em vigor até os nossos dias atuais. Não sei se vai ter algumas mudanças agora nessa reforma, tá? Um outro princípio, né, de direito aqui garantido nessa Constituição, gente, foi a igualdade racial por meio de programas afirmativos, não é isso? Para as populações afrodescendentes, indígenas, quilombolas, ciganas e de comunidades tradicionais. Eu dou um exemplo das raizeiras, né? E tem outras comunidades aqui, os ribeirinhos, né? Isso, no Brasil, né? Que estão garantidos aqui com esses programas afirmativos. Mas deixando claro que às vezes nem sempre é como precisaria de ser, tá? O racismo, né, gente, passou com essa Constituição a ser considerado crime inafiançável, tá? Se eu sou preconceituosa, eu posso ir presa, eu não tenho como pagar para estar saindo, eu vou continuar presa ali por esse crime. O respeito e proteção dos povos indígenas e quilombolas e o direito das terras tradicionalmente ocupadas por esses povos e a igualdade entre homens e mulheres, que a gente sabe que está chegando próximo, né? Mas ainda falta muito, né, para nós mulheres conquistarmos o que realmente a gente precisa. Trouxe duas imagens aqui bem bacaninhas da FUNAI, que é uma proteção dos indígenas, etc. Concluindo então com vocês, gente, né, eu trouxe aqui uma imagem que eu achei muito interessante e chamativa, né, que é a Constituição, né, de uma mulher, né, muito bacana, sabe, assim, né, ela pintada em defesa, né, de algum movimento. E a Constituição de 1988, ela foi sim, né, um avanço nos direitos das mulheres. Pelo menos a gente tem a garantia de que está posto lá na Constituição o que são nossos direitos e até a gente pode ir, que seria buscar essa igualdade aí, né, entre os homens e mulheres de fato, e quando eu falo isso é em todos os sentidos, de trabalho, né, de igualdade doméstica, né, esse tipo de coisa, tá? Mas, apesar de tanto avanço, né, que a gente teve aí nessa Constituição de 88, ainda há muito a ser feito, tá? É preciso, então, e eu peço que você, aluno, né, que você, professor, trabalhe mais e procure conhecer de fato a Constituição para que possamos, nós todos, né, agir de acordo com os nossos deveres, mas que a gente possa cobrar dos nossos, né, governantes, das nossas autoridades, os nossos direitos que estão postos aí na Constituição de 88. A nossa aula então terminou, espero que a gente encontre em breve. E eu trouxe aqui, né, uma frase do Nelson Mandela, que é: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, estude e que em cima dessa frase, tente mudar o mundo, né, conscientizando da importância da Constituição nas nossas vidas do dia a dia. Até breve, um grande abraço. Não. Quem deseja?